Olá, galerinha, deu tempo para tomar aquela aguinha? Olha, não deixe de tomar água, tá? Entre uma aula e outra, aproveita, toma aquela aguinha, importantíssima aí para nossa hidratação. Então, nós estamos já na nossa segunda aula e essa será a nossa aula de número 31. Lembrando que essa sequência de aula ela vem sendo contada desde o nivelamento. Olha só, seguimos aí estudando reforma e contra-reforma. Vamos lá fazer aquela retomada de conhecimento? Olha só, esse é o nosso capítulo de aula que estamos estudando, tá? Capítulo 7. Aqui procurando aqui o foco da minha câmerazinha, tá bom? Olha só, vamos retomar então o capítulo, né? O que estamos estudando. Você gostou da aula anterior? Bom, esse é um tema, assim, bem próximo a nós, como a professora bem colocou ali no início da aula. Então, vamos lá. Primeiro, estamos estudando que esse movimento foi um movimento que surgiu no Ocidente, em algumas, assim, com muita força em algumas regiões da Europa Oriental, mas é um movimento do Ocidente. Ele vai nascer por conta, né, de um questionamento ali contra as práticas e pontos de vista da Igreja Católica. Em que século ele se deu? Século XVI. Isso Idade Média ou feudalismo? Idade moderna, Idade Média ou moderna? Idade moderna. Já estamos estudando os eventos ocorridos na Idade moderna, desde a sequência didática passada, quando estudamos a formação dos estados modernos e as monarquias absolutistas, os eventos não retroagirão no tempo. Eles serão ali sequenciados, né, estudados dentro desse novo período da história chamado de Idade Moderna, período esse chamado de Idade Moderna. Então, esse é o nosso segundo estudo, segundo tema de eventos que ocorreram nesse período histórico maravilhoso. Um período curto, tendo em vista a longevidade, né, da Idade Média. Foram 1000 anos ali de Idade Média, um período muito longo, né? A Idade Média teve uma vida muito longa. A Idade Moderna ela vai até ali século XIX, início do século XIX, 1800, tá? Ou até a Revolução Francesa, por assim dizer, final do século XVIII, início do XIX. Mas é isso aí, vocês já estão situados no tempo e no espaço. Estamos estudando a reforma, consequentemente, vamos estudar a contra-reforma, desse movimento que surge na Europa, que vai questionar a fé católica e os modos de interpretação da fé e da Bíblia pelos católicos, e surgiu no século XVI. Esses foram os pontos centrais, né, da aula anterior. É importantíssimo dizer que esse movimento teve como um aliado muito forte a consolidação das monarquias absolutistas e um instrumento que ajudou na divulgação e na divulgação das ideias reformadoras e na divulgação dessas ideias foi um instrumento, né, uma invenção chamada prensa, de um inventor chamado Gutenberg. Então, a prensa de Gutenberg foi um instrumento que fortaleceu o movimento de reforma protestante. Vamos lá, então? Ok, então chegamos nesse. Aquela aula anterior foi de inicial, foi uma aula ali para situá-los, tá bom? Mas já dando assim nome, né, aos indivíduos, nós temos aí o primeiro nomezinho, que é importante lembrar que a reforma ela vai estar dividida em alguns momentos. Os dois principais momentos são os primeiros reformadores e os principais reformadores. Os primeiros reformadores, esses quase não são conhecidos nossos,
né? Mas os principais, sim, você já ouviu falar deles em algum momento, tá? Então, os primeiros reformadores, né? Os indivíduos que tiveram ali as primeiras dúvidas, as primeiras inquietações e manifestaram-se, foi o primeiro, John Wycliffe. Ele era inglês, formou-se em teologia pela Universidade de Oxford. Olha só, esse foi um dos primeiros reformadores. O que John Wycliffe pensava? Qual o ponto de vista dele? Por que ele entra nesse bojo, né? Nesse grupo chamado de primeiros reformadores? Primeiro, porque ele realmente foi um dos primeiros ali que questionou a fé católica. Depois, o que ele vai questionar? A venda de indulgências, ou seja, ele condenava essa prática feita na igreja, ele defendia a formação de uma igreja nacional ao poder universal de Roma, ou seja, ele entendia que esse caráter de universalidade da Igreja Católica, ainda presente hoje, deveria ser restringido a um aspecto de nacionalidade. Eu sei que é complexo, mas a professora vai trabalhar em miudinhos. Olha só, a Igreja Católica, ela é universal, ou seja, as práticas, os ensinamentos e as liturgias da Igreja Católica, vou procurando aqui o foco da minha câmera, elas são universais, ou seja, o ritual de missa que você assistiu, né, quando foi à missa católica, por aquele folhetinho, é o mesmo ritual celebrado no Vaticano, é a mesma liturgia celebrada em algum país do Oriente Médio que tenha cristianismo, é o mesmo ritual celebrado no norte, né, nos Andes, ou no sul da América do Sul. Ou seja, em qualquer lugar do planeta, o ritual, a liturgia será a mesma. Por quê? Por conta desse aspecto de universalidade da fé. Ou seja, o ritual é o mesmo. Não está independente, imagina, não há essa permissão para que cada país católico crie os seus próprios ritos litúrgicos, as suas próprias regras litúrgicas, mas que siga cada país, todos os países, todas as igrejas católicas do planeta seguem o mesmo rito litúrgico definido pelo Vaticano. Esse reformador defendia que a igreja, sim, era católica, mas que as liturgias fossem pensadas a partir de cada nação, a partir de cada país, ou seja, que a igreja deixasse de ser universal, controlada por Roma, mas que fosse nacional. Eu não sei se eu conseguia deixar bem claro, mas o esforço foi grande nesse aspecto. Bom, segundo questionamento desse reformador é que ele questionava o fato de a Bíblia ser escrita apenas em latim. Daí o que ele fez? Ele traduziu para o inglês. E aí nós vamos entrar em um ponto interessante. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Vamos lá. O que aconteceu com ele? Ele foi preso, levado a um tribunal religioso. Lembra que eu coloquei ainda um pouco para vocês que muitos desses caras reformadores, eles apoiaram-se nas monarquias absolutistas para fugirem dos tribunais religiosos católicos, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai traduzir para o inglês, a fim de que mais pessoas pudessem conhecer a Bíblia. Em 2 minutos, basicamente, nós vamos falar aí um pouquinho, vamos voltar à Inglaterra. Segundo reformador, John Hus. John Hus, quem é ele, né? Ele era professor e reitor na Universidade de Praga, na atual República Tcheca. Deixa eu só fazer um conserto. Esse Praga deveria estar em letra maiúscula, porque é um substantivo próprio, ok? Vamos voltar aqui, então.
rapidinho, tá, galerinha? Sem delongas, que rápido, não? Olha só. Então, eles... Ai, só um minuto. Certo? Já tá aqui, então. Olha só. Então, ele foi professor na Universidade de Praga, na atual República Tcheca. Ele traduziu aí a Bíblia para o idioma tcheco e atacou, desculpa, a corrupção e o luxo do clero. Ele foi acusado de heresia e queimado vivo. Então, ou seja, ele condenou aí as práticas e regalias de luxo, né, e riqueza por alguns clérigos católicos. Então ele foi bateu de frente com esse aspecto da fé. Então esses dois ali, essa cara já é conhecida, né? Então esses dois são os principais reformadores, John Wycliffe e John Hus. Para aí, tá? São dois com John, tá? Não vão confundir na hora da prova, só muda o sobrenome. Um tcheco e um inglês, ok? Já saindo um pouquinho dos primeiros reformadores, nós vamos entrar então, conhecer o mais prodigioso, por assim dizer, dos reformadores, tá? Dos reformadores protestantes. Pelo rosto você já conhece, concorda? Não viu esse rostinho em nenhum lugar? Filme? Livro? Galera, eu tenho certeza que sim. Com certeza. Esse é Martim. Esse é quem? Lutero, né? Martinho Lutero. Bom, e aí nós já ainda estamos no século XVI. Lembra que eu coloquei para você que esse movimento vai surgir em alguns lugares, ele vai ganhar maior número de adeptos? Muito bem. Por quê? Especialmente nos lugares onde esses reformadores viviam, tá bom? Esses reformadores viviam. Deixa eu ficar pertinho de você, um pouco maior, pra gente, ó, olhar olho no olho, tá? Então, veja só. Então, esses reformadores, e nesse caso vamos falar de Martinho Lutero, ele vai ter esse movimento a partir do século XVI, 1517, na Alemanha. E contra o que ele questionava, né? Contra o que ele discordava. Ele protestava contra os abusos, contra as doutrinas da Igreja Católica, tá? Pois ele percebia que a igreja estava pregando doutrinas contrárias à Bíblia, ou seja, ele questionava se realmente o sermão, né, se a pregação da Igreja Católica medieval estava sendo rigorosamente, estava cumprindo rigorosamente ali os aspectos bíblicos da vida cristã. Então ele percebeu que alguma coisa não estava condizendo com o que rezava, né, o que reza a Bíblia. E ele vai se colocar contra esse posicionamento, abre aspas, para ele, errado da Igreja Católica. Então, o Martinho Lutero já não está no grupo dos primeiros reformadores, mas ele está aí entre os principais reformadores desse movimento protestante. Qual a origem de Martinho Lutero? A Alemanha, tá? Então vamos lá. Olha só e o que ele... E aí é de Martinho Lutero que vai surgir o luteranismo, galerinha. Olha que interessante. Vai de Martinho Lutero que vai surgir aí o luteranismo. O que ele acredita, o que ele dizia, né? O que ele pregava? Ele dizia que a igreja tinha abandonado os ideais do cristianismo primitivo, ou seja, as primeiras práticas ali do cristianismo dos primeiros séculos, do século 3, 4 e 5, quando ele se consolida, né, quando o cristianismo se consolida como uma religião oficial em Roma. Então Lutero denunciava que a igreja já não praticava esse cristianismo puro, né,
vivido lá no cristianismo primitivo, nos primeiros anos do cristianismo. Ele dizia então que havia luxo excessivo, luxo exagerado, havia entre os clérigos, entre os religiosos, preocupações materiais exageradas que tiravam o objetivo católico, o objetivo, né, católico dos trilhos, ou seja, esse luxo excessivo, essas preocupações com a riqueza material estava desvirtuando a pregação e as práticas do catolicismo, tá? Então essa foi uma também das denúncias. E por fim, ele continuou denunciando aí a corrupção no alto clero. Quando a gente pensa alto clero, estamos pensando dos bispos, arcebispos, cardeais e o papa, ok? Então vamos voltar aqui rapidinho só para a gente enxergar isso. Vamos só voltar, olha só. Então, o que Lutero, né? Vamos só voltar para que você volte no raciocínio. Lutero, só retomando, tá, galerinha? Lutero surgiu na Alemanha, tá? Ok. Depois ele protestava contra as doutrinas da igreja, porque acreditava ser contra a Bíblia. Depois que a igreja tinha abandonado as ideias do cristianismo primitivo. Quando a gente pensa cristianismo primitivo, estamos pensando o cristianismo dos primeiros séculos, até o século V. Denunciou o alto luxo vivido entre os clérigos, entre os religiosos, ele acusava de que as preocupações exageradas dos clérigos com as riquezas materiais e o luxo desvirtuou o cristianismo e denunciou a corrupção no alto clero. Bom, essas foram as denúncias feitas por esse teólogo, tá? É importante dizer que ele era um religioso, né? Ele era teólogo e assim se pronunciava. Vamos lá então. E como estava a Igreja Católica na Idade Média? Só retomando, nós falamos sobre isso ainda há pouco, que ela tinha riquezas, possuía terras, por possuir terra ela se tornou uma senhora feudal e concedia influência, né? Ela tinha influência sobre a sociedade e as grandes monarquias. Bom, a igreja abandonou os ideais dos primeiros cristãos, como eu coloquei, e a população então começou a entender que ela estava sendo abusiva e passou a ver o mundo de forma diferente, tá? Então, olha só, a própria sociedade da época começou a perceber que havia uma mudança na postura desses religiosos. Já entendemos até agora, estamos com 18 minutos, nessa aula de hoje já estudamos os primeiros reformadores, John Wycliffe e John Hus, um que traduziu a Bíblia para o tcheco e outro para o inglês. Esses são os dois primeiros reformadores. Existem outros, mas para efeito de prova, esses são os principais. Também estamos estudando um dos principais reformadores, o pai do luteranismo. O luteranismo vai ser esse braço forte do movimento reformador e vai se consolidar na Alemanha. Então, o luteranismo vai se consolidar na Alemanha, tá? E Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão, vai denunciar o luxo dos clérigos e etc. Agora, que fatores impulsionaram o movimento de reforma? Se você diz assim, professor, então tá, mas até então um clérigo pode ir lá reclamar, etc, etc, mas virar um movimento global assim que atinge, por exemplo, nós, tá? Porque esse movimento alcançou o planeta inteiro, certo? Que fatores levaram ao fortalecimento desse movimento? Ou seja, porque havia uma simonia, né, que seria venda de relíquias sagradas e cargos clérigos, cargos eclesiásticos. Outro fator que levou a esse movimento, né, de contra a igreja é que havia no meio da igreja, né, no seio da igreja, acúmulo de riquezas pessoais. Alguns religiosos tornaram-se verdadeiramente ricos
e a igreja prega aí outra outro discurso, né? E não o acúmulo de riqueza material, mas o acúmulo de riqueza divina. Um exemplo de clérigo, né, medieval, que abandonou as riquezas materiais foi Francisco de Assis. Então, Francisco de Assis é a contramão de tudo que a igreja medieval se tornou. Então, havia muitos acúmulos de riquezas pessoais, cobrança de indulgências, ou seja, cobrança de perdão de pecados mediante pagamento. Os fiéis podiam pagar seus pecados e, abre aspas, comprar a salvação. Comprar, fecha aspas, a salvação. Então, indulgência, né, seria a expiação dos pecados por meio do pagamento delas. E aí os padres, por fim, os padres envolviam-se em escândalos amorosos e os monges ficavam embriagados. Vejam, esses foram os fatores internos que levou muitos a se posicionarem contra a Igreja Católica, tá? São os fatores. Se a prova pedir, elenque um dos fatores da reforma protestante, é importante lembrar: simonia, acúmulo de riquezas, pagamento ou cobrança de indulgências e escândalos envolvendo clérigos e etc. Tá bom? Outro fator: a ignorância religiosa dos padres era comum, ou seja, um padre hoje, para tornar-se padre, ele estuda, passa muitos anos, ele faz filosofia, faz teologia, e aí já vão dar 8 anos, aí ele vai passar mais um tempo no convento. Então, por cerca de 10 anos de estudo, prática comunitária e etc., que ele vai se tornar padre. Então, tem uma vida de estudo muito longa, de preparação, é muito longa hoje. Mas na Idade Média isso não era tão comum. Daí havia uma ignorância no que diz respeito à preparação. A pregação era muito falida, né? Muito vazia de sabedoria, de conhecimento, né? Claro, não todos. Estamos falando de todos, mas não havia essa preocupação com essa vida de formação. Bom, havia ainda a prática da usura, mesmo condenada pela igreja, ainda havia a prática da usura. E, por fim, os burgueses, defensores do lucro econômico, eles precisavam, olha que curioso, então, os burgueses precisavam, então, de uma nova denominação religiosa que aceitasse essa prática do lucro econômico, tá? Eles precisavam enxergar uma nova ética religiosa adequada a esse espírito mais capitalista, comercial, de modo que a Igreja Católica já não combatesse aí, já não interferisse nessa relação do acúmulo de riquezas, que era uma prática da Igreja condenar aí o acúmulo de riqueza, né, a usura. Então, o protestantismo vai encontrar, primeiro, a reforma protestante, apoio, né, e respaldo entre as burguesias, entre as monarquias absolutistas, e depois vai encontrar um grupo muito grande de aderentes a essa nova fé, que foi a burguesia comercial. Então, a burguesia comercial, ela abraçou o cristianismo, o protestantismo, que nasce da reforma. Por quê? Porque os reformadores, eles não eram contra o acúmulo de riquezas materiais, tá? Então, essa necessidade da burguesia de encontrar uma nova ética religiosa que não condenasse a prática e que se ajustasse bem ao espírito capitalista comercial, vai dar certo, porque a reforma protestante proporcionou esse encontro, né? Proporcionou esse encontro entre a necessidade dos burgueses de terem aí uma religião que os aceitasse como comerciantes e homens que ambicionavam o lucro, e afastaram-se da Igreja Católica. Então, eles vão encontrar no protestantismo esse espaço de manifestação da fé, da fé cristã, né? Permaneceram cristãs e continuaram sendo comerciantes, continuaram sendo burgueses, né?
Então, assim, a reforma protestante ela foi muito importante. Vamos lá? Para as monarquias absolutistas, para o fortalecimento dessas monarquias absolutistas. 2, ela foi impulsionada pela prensa de Gutenberg. E 3, ela vai ganhar um grupo de aderentes, né, de crentes, de recém-convertidos, que será exatamente essa classe que estava em construção, em consolidação, chamada burguesia comercial e no futuro a burguesia mercantil. É importante lembrar que em grande parte desses países que nós estamos ainda há pouco, os seus príncipes, reis ou monarcas, eles converter-se-ão ao protestantismo, mudarão de fé, deixarão de ser católicos e abraçarão essa nova fé, essa fé cristã protestante, ok, galerinha? Se eu acredito que não tenha ficado dúvida, se ficou algum ponto de dificuldade, fala com a professora, chama no fórum, a professora responde, eu ou outra professora vai respondê-los, tá bom? Tudo certinho? Vamos retomar então. Estudamos nessa aulinha os primeiros reformadores, 2 dos primeiros reformadores. Depois conhecemos Lutero como um dos principais reformadores do movimento de reforma protestante. Ele é alemão e esse é um fato importante porque ele vai traduzir para o alemão, tá? A Alemanha vai ser um núcleo importante da reforma e uma categoria que vai fortalecer o movimento de reforma é que muitos comerciantes abraçarão esse novo jeito de fé a fé, tá? Então o protestantismo ele casa muito bem aí, ele alcança essa ética capitalista por conta da ideia de acúmulo de riquezas. É importante lembrar que mesmo que o movimento reformista, algumas das denominações que surgirem ali concordem com o acúmulo de riquezas, outras negarão, condenarão o acúmulo de riquezas, tá? Nós vamos conhecer cada uma delas com suas particularidades. Mas, só para já deixar esse gostinho para a próxima aula, algumas denominações que surgiram no movimento de reforma também eram contra o acúmulo de riqueza, que foi o ponto central dessa nova ética religiosa no que diz respeito a uma crítica que seria a prática da usura. Ficou claro? Então é isso aí. Um beijo no coração de vocês. A professora vai deixar uma tarefinha de casa no AVA, que será a elaboração aí dos exercícios pertinentes a este capítulo que estamos estudando, que é o capítulo 7. Nos vemos então na aula de quarta-feira. Fiquem bem, fiquem em paz, protejam-se e nos vemos em breve. Tchau!